do Consumidor avalia o apagão que já dura 8 dias em Iranduba. Em Manacapuru, com 100% da energia restabelecida, população tenta retomar a rotina. E ainda, a relação de amor entre avós e netos no dia dedicado a eles. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. Já está em vigor aqui em Manaus a lei que regulamenta o transporte por aplicativo. Por isso a gente vai direto falar ao vivo com a Priscila Mello, que tem essas informações para a gente. Oi, Priscila, boa noite para você. Quais são as regras impostas aí aos motoristas, hein? Oi, Rose, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a Crítica na TV. Na realidade, são diversas as mudanças, a gente vai falar algumas delas, começando pela idade do veículo. Ele não pode ter mais de 8 anos a contar a partir da sua fabricação. Inclusive, também não pode passar de 7 lugares. Essa lei também determina que os motoristas por aplicativo, eles não parem nas vagas de taxistas e também nem peguem passageiros ou deixem passageiros em paradas de ônibus. Inclusive, em alguns locais já tem vagas apropriadas para esses veículos. Uma outra determinação dessa lei é a obrigatoriedade de disponibilizar serviço prioritário e especializado para idosos e pessoas com deficiência. O que quer dizer? As empresas precisam ter pelo menos 1% da frota acessível para atender essas pessoas. E é claro, tem a questão da documentação. O carro precisa ser todo documentado e também o motorista, é claro, precisa da Carteira Nacional de Habilitação com a categoria B e quem vai fiscalizar isso tudo é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Caso o motorista ele não cumpra essas regras, ele pode pagar uma multa que varia de R$ 105 a R$ 1.054. As empresas também pagam multa que variam de R$ 1.054 a R$ 105. Como a gente disse, essa lei já está em vigor, já foi sancionada pelo prefeito de Manaus e também já foi publicada no Diário Oficial do município. Ela deve ser regulamentada no prazo de 180 dias. Então, os motoristas de aplicativo eles devem ficar atentos a essas mudanças, são várias mudanças e inclusive os clientes também podem ficar atentos com relação a essas mudanças, viu, Rose? É isso, Priscila, vamos ficar de olho aí nessas determinações. Obrigada pela sua participação, boa noite para você. E hoje completou uma semana do apagão que atingiu 2 municípios da região metropolitana. A força-tarefa, montada por órgãos de defesa do consumidor, fez uma audiência pública em Iranduba para fiscalizar o trabalho da Amazonas Energia. Dona Amazonina veio em busca de mais informações. Ela diz que teve prejuízos com eletroeletrônicos e também na banca em que trabalha, na feira de Iranduba. Estou com prejuízo na minha geladeira, né? Que ela é bem grande, só está gelando só o congelador. Para a parte de baixo, pode ir lá, tá tudo... Acho que queimou alguma coisa que não acende nem a luzinha de dentro. Aí eu vim atrás, e lá no meu trabalho, já é meu micro-ondas, que parou também. Nesta sexta-feira, encerra o prazo que foi dado pela comissão para a empresa regularizar o fornecimento de energia nos 2 municípios. A concessionária informou que até o momento o serviço foi normalizado em 80%, mas está funcionando em modo de racionamento. Com relação à energia, a promessa deles é que se cumpra hoje os 100%. Então, no dia de hoje, nós vamos monitorar, fiscalizar se o 100% existe, ou se é 100% em Iranduba e 0% em Manacapuru. Já com relação à falta de água, a medida deve ser diferente. Hoje o nosso trabalho é que as bombas de água das 2 cidades sejam energizadas o suficiente, por horas suficientes, para que essas bombas encham as caixas d'água e as pessoas tenham na sua torneira como fazer comida, como tomar banho, lavar sua roupa. Esse é o ponto inicial e principal dessa semana.
Depois disso, o segundo passo dessa força-tarefa é conseguir identificar o prejuízo total dos consumidores, tanto de Manacapuru quanto de Iranduba, para que as ações comecem a ser movidas, já que a Defensoria Pública discorda da empresa quanto aos tipos de ressarcimento. A Defensoria entende que é desproporcional e eu entendo que é inconstitucional, porque o princípio da proporcionalidade diz o seguinte: eu preciso indenizar, eu preciso repor um patrimônio, eu preciso colocar um dano moral, um dano à personalidade sofrida de forma proporcional. Eu não posso pagar poucos reais ou poucos centavos para uma pessoa que ficou 7 dias sem energia e sem água. E ninguém entende que isso é justo e proporcional, e a Defensoria, como guardiã das pessoas pobres, também não entende e não vai aceitar. Vamos ajuizar a ação indenizatória no momento oportuno, após levantar os dados, após verificação de prejuízos. E para isso, uma ação está sendo realizada nos 2 municípios para que a população possa notificar aos órgãos de defesa do consumidor sobre os seus prejuízos. Nós trouxemos um formulário impresso, orientamos a população como preencher, tem de preencher e o formulário dos seus documentos pessoais, tem determinados campos a serem preenchidos e esses campos também precisam que sejam preenchidos com informações dos produtos que foram perdidos, que foram danificados. Então, o que a gente orienta a população? Que eles tenham algum comprovante de que aquele produto foi danificado. Para que a próxima passo dessa força-tarefa seja de chamar a empresa, isso já propomos à empresa, de criar uma linha direta com os clientes que foram penalizados, que foram prejudicados, para que não seja preciso uma ação extrajudicial. Segundo este promotor, caso não haja um acordo com a empresa, ou seja, identificada uma demora na regularização dos serviços, o Ministério Público do Estado vai entrar com uma ação civil coletiva na Justiça. Uma reparação de dano moral coletivo. Pega-se um montante para reparar o dano para a coletividade. É claro que não vai individualmente para cada cidadão ou cada consumidor. Vai para um fundo, que é o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, o resultado dessa multa. E olha, no finzinho da tarde de hoje, a Amazonas Energia confirmou que o serviço de energia elétrica foi 100% restabelecido nas 2 cidades. Em Manacapuru, por exemplo, agora a população tenta retomar a rotina. Na casa de seu Armindo, a energia só voltou depois de 7 dias. Foi complicado. Noite de calor, né? E muitas coisas, né? Água. Eu passei uns 2 dias tomando água quente. Aqui. Pois é. E agora com a energia? Com a energia melhorou, né? Ficou bom. Já a dona Carolina ainda aguarda que o serviço chegue na casa dela, no bairro de São José. Enquanto isso, ela vai se virando como pode. Difícil, muita quentura, calor. Aí a gente está se virando, aí a gente vai lá para baixo tomar banho na usina. Por aí. De acordo com a concessionária, Manacapuru e Iranduba só terão a energia 100% restabelecida neste sábado, quando todos os 60 grupos geradores estarão instalados e produzindo 60 megawatts de energia, que corresponde à demanda dos 2 municípios. A falta de água ainda afeta 40% dos bairros de Manacapuru, problema que só deve ser resolvido por completo com o fornecimento de energia restabelecido. Depois de tanto sofrimento, é hora de somar os prejuízos e aos poucos tentar seguir em frente. Mas a vida é essa mesmo, a gente vai levando, foi sacrifício, mas a gente tem de vencer. Né? E essa semana teve início a segunda fase das obras na pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, aqui em Manaus. E com a interdição em alguns horários, os passageiros devem ficar atentos às mudanças nos voos. A obra é para recuperar a pavimentação da pista e manter os níveis de segurança nas operações das aeronaves. Nessa sexta-feira, o presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária esteve em Manaus para acompanhar essa fase da obra. Essas obras, elas são planejadas ao longo do tempo, algumas intervenções, até porque você sabe que
as obras são uma eterna luta contra o tempo, né? Contra as chuvas e etc. E era necessário que efetivamente esse incremento na segurança fosse dada à pista e como também ao próprio aeroporto, repercutindo em qualidade para o usuário, repercutindo em maior segurança nas operações aéreas. Essa é a segunda fase das obras que iniciaram ainda no ano passado. E dessa vez o investimento é de 27 milhões de reais e a previsão é que termine no dia 20 de dezembro. A pista está sendo interditada nos seguintes dias e horários: segundas, quartas e sábados, das 16 às 23 horas. Terças, quintas e sextas, das 17 às 23 horas. 5 das 8 companhias aéreas que operam em Manaus precisaram alterar alguns voos durante esse período. É possível que ocorra nas passagens que já foram compradas. Daqui para frente, quem comprar passagem, com certeza já estará comprando as passagens nos horários corretos. Pode ser que o que ocorreu no passado recente, pode ser que haja alguma alteração, mas com certeza absoluta isso não ocorrerá com as novas passagens que devem estar sendo compradas hoje ou daqui para frente. As empresas devem entrar em contato com os passageiros, mas ainda assim, a recomendação é checar com a companhia se houve alguma alteração. E como a gente mostrou ontem aqui no A Crítica na TV, a Secretaria de Administração Penitenciária liberou as visitas em 4 presídios aqui da capital, onde o benefício estava suspenso. A decisão veio exatamente 2 meses após o último massacre, que deixou 55 mortos. As informações com Emanuel Cardoso. Hoje, sexta-feira, apenas o Centro de Detenção Provisória Masculino 1 pôde receber visitas. Estas visitas ocorrem também neste sábado e domingo nas demais unidades prisionais. Eu vou conversar com o secretário adjunto, executivo adjunto aqui da Secretaria de Administração Penitenciária, o Tenente Coronel Gioia. Que mudanças exatamente e fundamentais foram feitas para essa nova maneira, para essa nova fase de visitas nas unidades prisionais de Manaus? Nós estamos providenciando, já está em fase de testes, um aplicativo para fazer o cadastro e o agendamento das pessoas, dos familiares para a visita. Os horários continuam sendo também de visita de 8 às 16 horas, sem problema nenhum, porém nós vamos ter blocos que vão ser divididos de 1 em 1 hora. Então vai ter o pessoal que vai entrar de 8 às 9, de 9 às 10, de 10 às 11 até 1 hora, sucessivamente. Outra mudança que acontece também é a entrega de materiais na quarta-feira. Então, muitos familiares reclamavam que não tinham condições para estar indo na quarta-feira, para levar material de higiene e limpeza lá das celas que eles acham, por bem, que deveriam ter um suprimento maior. Além de nós já suprimos com esse material. Então, nós cancelamos essa movimentação na quarta-feira também, que era um fluxo bem grande, de mais de 1.000 pessoas lá dentro da unidade, e nós vamos suplementar esse material de higiene e limpeza nas unidades. Nesse fim de semana, que é o último fim de semana do mês, crianças poderiam fazer a visita, mas nessas 4 unidades, crianças de até 12 anos não poderão fazer por uma questão de segurança também, né, secretário? Já está em portaria, que a última semana de cada mês a gente vai fazer a liberação das crianças para visitar os internos, porém, nós não sabemos como está o comportamento deles, então nós vamos estudar aí o comportamento para ver uma próxima data para que a gente possa fazer essa liberação dessas crianças para visitar os familiares. Além do que também, a outra mudança também é a alimentação. Nos finais de semana eles entravam, almoçavam lá dentro, levavam alimentação para consumir lá na parte interna do presídio. Agora nós estamos nessa portaria também, suspendendo para levar esse material, essa alimentação, e somente quando tiver a entrada das crianças que vai ter alimentação para as crianças. Então, mamadeira, frutas, algumas coisas que estão elencadas na portaria. Policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos deflagraram a Operação Guilhotina. Foram cumpridos em Manaus e Itacoatiara 10 mandados de prisão preventiva de suspeitos de integrar quadrilhas especializadas em roubos e furtos de veículos.
6 deles já cumpriam pena por outros crimes e outros 3 estão foragidos. Mais de 145 mil trotes foram registrados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança até junho deste ano. Mas a polícia lembra que isso é crime, pode levar à detenção de 1 a 6 meses ou multa. E no caso de menores, os pais serão responsabilizados. E amanhã é dia do motociclista e a Abraciclo vai promover ações de conscientização para tentar reduzir as mortes e os acidentes com motos. Em vários pontos da cidade, os condutores de motos vão receber orientações em relação aos limites de velocidade, uso proibido de celular durante a condução dos veículos e os riscos de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas. O Amazonas é o 3º estado com o maior número de pedidos de refúgio. E mesmo com todos os programas de acolhimento, a falta de políticas públicas para refugiados ainda é um problema. O assunto foi tema de um fórum hoje aqui na capital. O fórum foi mediado pela Agência da Organização das Nações Unidas. A ideia foi mobilizar o setor privado com relação à contratação de estrangeiros refugiados no estado. A agência da ONU entende que a empregabilidade também faz parte do acolhimento humanitário. Isso também pode significar benefícios para as empresas que o contratam, dado a qualificação a formação profissional dessas pessoas, né, vêm de outros países, falam outros idiomas, trazem novas experiências, trazem inovação, trazem diversidade e muitas vezes isso agrega valor, é importante para as empresas que contratam. Segundo a Polícia Federal, atualmente 16 mil venezuelanos entraram com requerimento para serem reconhecidos como refugiados. E entre os maiores impasses para conseguir emprego por aqui, ainda é a dificuldade para revalidar o diploma. Além de ser burocrática, a revalidação custa caro e pode demorar meses, algo fora da realidade dos imigrantes que precisam trabalhar. Eu acho que merece a atenção das autoridades, da sociedade como um todo, para que possam haver mecanismos de simplificação desse procedimento para que não haja uma perda de talentos. Para tentar resolver o problema, o Cine Manaus já está com uma ação para encaminhar os estrangeiros e aproximar as empresas dos refugiados. A gente trabalha quinzenalmente junto à CARA, junto à Acnur, levando o cadastro nos nossos bancos do Cine Manaus. Então, as empresas que estão nos acompanhando agora entrem em contato conosco, né? E a gente vem trabalhando, ofertando cursos. E os interessados em contratar refugiados ou ser contratado pode entrar em contato com o Cine Manaus nesse número. E a seguir, a empresa do Distrito Industrial usa aplicativo que traduz a língua brasileira de sinais na rotina dos funcionários. É depois do intervalo, agora são 8h07.